Boa noite. Olá, boa noite. A segunda turma do Supremo negou habeas corpus da empresária Emily Dodd, condenada a 18 anos por matar o marido em 2002. Quem acompanhou e tem as informações pra gente é a repórter Carla Lucena, que fala ao vivo conosco agora. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. A empresária Emily Dodd, ela foi condenada em maio do ano passado a 18 anos e 8 meses de prisão por matar o marido, o empresário Sérgio Sarruf, ele que era dono de uma rede de lojas chamada Rei do Armarinho em São Paulo. O crime ocorreu em 2002. Segundo o Ministério Público, ela teria tentado envenenar o marido com veneno de rato e depois o matou com um tiro na cabeça. E o motivo do crime? Tomar posse de valores e também do patrimônio do marido. Na sessão de hoje da segunda turma, o advogado dela alegou cesseamento de defesa no julgamento feito pelo júri. Vamos acompanhar a reportagem. Na segunda turma, a defesa de Emily Dodd Sarruf pediu para anular o julgamento do júri que condenou a empresária a 18 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do marido Sérgio Afif Sarruf. Além disso, o advogado solicitou a realização de perícia contábil do patrimônio do empresário. O ministro Gilmar Mendes, relator, negou o habeas corpus. Para ele, não há necessidade de perícia, além do fato de a ré ter mencionado que o marido teria seguro de vida calculado hoje em cerca de R$500 mil, o que poderia ter motivado o crime. A simples afirmação feita pela paciente sugere que ela tinha a percepção de que receberia indenização, ainda que posteriormente se verificasse que o contrato não mais existia ou que o valor não era mais aquele. Dito isso, o que a defesa aparentemente quer comprovar por meio da requerida perícia não parece relevante, seja pela independência patrimonial da vítima em relação às sociedades empresariais, seja pela percepção da paciente acerca do seguro de vida e demais bens pertencentes à vítima. Os demais ministros da turma também acompanharam o relator. Eu estou convencido, senhor presidente, da análise que fiz, que tal como depreendeu o acutíssimo voto do eminente ministro relator, inexiste cerceamento de defesa, até mesmo pela discutível relevância da prova ser produzida à luz do que foi levado em consideração no voto de Sua Excelência. Eu observo que, conforme constou do voto do eminente relator, há um dado nos autos segundo o qual a paciente interrogada em juízo informou que a vítima possuiria um seguro de vida no valor à época de cerca de R$200 mil, que hoje corresponderia a cerca de R$500 mil ou mais. Não vejo também, tal como o relator, teratologia ou abuso de poder da denegação na produção desta prova. Em outro julgamento, por unanimidade, os ministros rejeitaram denúncia contra o deputado federal Francisco Lopes da Silva. O parlamentar foi acusado de crime eleitoral por supostamente ter difamado em 2016, em uma rede social, Paulo Alexandre Barbosa, então prefeito de Santos, São Paulo. Não há elementos mínimos para fundamentar a justa causa com relação ao dolo do deputado federal Francisco Lopes da Silva, diante das condutas eventualmente cometidas. Trata-se de um caso onde a evidência, a inépcia da denúncia ofertada emerge e Sua Excelência me honrou com a citação de precedente que, em relatoria que tive a oportunidade de trazer ao colegiado, assentei precisamente esta direção quanto ao exame da inépcia inicial, que, obviamente, não recomenda prosseguimento, tendo em vista tal caracterização quando ela se dá. Vai ao encontro ao inquérito 3847 de minha relatoria, julgado em 8 de junho de 2015, no qual assentamos que uma simples investigação de parlamentar federal pode ser coactada no seu nascedouro em face da ausência de base empírica idônea. Naquela oportunidade, inclusive, destaquei, diante desse posicionamento do Ministério Público, que, inclusive, um inquérito policial pode ser trancado pela via do habeas corpus. Entendo que a denúncia, no caso, é flagrantemente inepta. Se assim não a considerássemos, nós estaríamos
possivelmente reconhecendo uma responsabilidade objetiva. A turma ainda decidiu que instâncias inferiores analisem a denúncia em relação a 2 assessores também envolvidos com o caso. E hoje, ainda na segunda turma, os ministros julgaram 3 recursos, um apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os outros 2 pela defesa do ex-ministro Guido Mantega. Esses recursos, eles tratam do envio para a Justiça do Paraná da delação premiada de empreiteiros ligados a Odebrecht. Nessas relações, os empreiteiros citaram o nome dos 2. Vamos ver a reportagem. No recurso, a defesa do ex-ministro Guido Mantega questionava a decisão do ministro Edson Fachin, que enviou para a Justiça Federal do Paraná depoimentos de delatores da Odebrecht. Os relatos indicam que o ex-ministro teria participação em um esquema de repasses ilegais para o Partido dos Trabalhadores. Na sessão desta terça-feira, o ministro Edson Fachin voltou a dizer que o caso deve permanecer em Curitiba. Razão pela qual a remessa dos termos de depoimento ao juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba também se impõe para que lá seja apreciada, salvo se já preclusa, a alegada inexistência de conexão entre os fatos aqui relatados e a operação de repercussão nacional para a qual aquele juiz se encontra prevento. O ministro Dias Toffoli divergiu. Para ele, as delações devem ser enviadas à Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Também decidiram assim os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Referente a este mesmo investigado, nós decidimos no agravo regimental, na petição 6986 do Distrito Federal, da qual eu fiquei redator para o acordo, consta o seguinte extrato de ata. A turma, por votação unânime, negou o provimento ao agravo regimental e, por maioria de ofício, determinou a remessa dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. No julgamento de outros 2 recursos, um também do ex-ministro Guido Mantega e o outro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros, por 3-1, decidiram enviar as delações da Odebrecht, que citam os 2, para a Justiça Federal do Distrito Federal. Em observância ao superveniente entendimento e a caso acolhida as razões, o caso seria de fixação da competência da Seção Judiciária do Distrito Federal. E a sessão da segunda turma terminou agora há pouco e o último caso julgado foi um inquérito contra o senador da República, Ciro Nogueira. Ele era acusado de receber propina da UTC Engenharia em casos envolvendo a Operação Lava Jato. Por maioria, os ministros decidiram rejeitar a denúncia. Agora voltamos ao estúdio. E quem vai falar com a gente sobre os assuntos da segunda turma é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, muitos assuntos hoje e muitos processos terminados, e conclusão de processos na segunda turma hoje. Também teve a questão do uso de algemas no ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né? Exatamente. Os ministros retomaram o julgamento de um inquérito que foi iniciado no dia 12 de junho, quando o ministro Gilmar Mendes proferiu o seu voto, mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Edson Fachin. Nesse inquérito, foi aberto aqui no Supremo Tribunal Federal uma investigação para se apurar eventual abuso de autoridade na exibição do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, às câmeras durante o seu transporte para o IML em Curitiba para o exame de corpo de delito. Ele estava algemado pelas mãos, cintura e pés e essa exibição deu origem, portanto, a essa investigação. O ministro Edson Fachin, na sessão de hoje, acabou acompanhando o ministro Gilmar Mendes, assim como o ministro Ricardo Lewandowski, também presente à sessão, e por votação unânime, acabaram seguindo o ministro Gilmar no sentido de se extrair cópias desse inquérito e encaminhar para que sejam apurados os fatos e tomadas as devidas providências, tanto para a Procuradoria-Geral da República, quanto para o Ministério da Segurança Pública e também Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal. Encerrado, portanto, esse inquérito nessa investigação envolvendo abuso de autoridade e uso das algemas. Operação Carne Fraca também esteve entre os temas aí. Dentre os vários temas que foram julgados,
um habeas corpus envolvendo um auditor fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária, Juarez José de Santana. Foi confirmado hoje uma liminar que já havia sido deferida pelo ministro Dias Toffoli, relator desse habeas corpus, no dia 29 de junho, pouquinho antes do término, do início do recesso forense, agora no meio do ano, e que o julgamento seria retomado assim que os trabalhos fossem retomados aqui no Supremo Tribunal Federal. E na sessão de hoje, os ministros, por maioria, confirmaram a liminar para suspender a prisão preventiva que havia sido decretada contra esse auditor fiscal nessa operação Carne Fraca. Apenas o ministro Edson Fachin ficou vencido nesse caso, entendendo que os argumentos trazidos pela defesa, no sentido de que deveria ser, na verdade, os argumentos trazidos no sentido da manutenção da prisão preventiva se justificavam e que não faria jus ao argumento da defesa do auditor fiscal, no sentido de que haveria excesso de prazo na prisão e, portanto, deveria ser revogada a prisão preventiva. Para o ministro Edson Fachin, a complexidade dos fatos e as circunstâncias das investigações levavam à manutenção da prisão preventiva. Mas ele acabou ficando vencido. Então, a liminar que já havia sido concedida no final de junho, revogando a prisão preventiva, acabou sendo ratificada na sessão de hoje pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, vencido o ministro Edson Fachin. Para lembrar, amanhã tem sessão extraordinária pela manhã. Pela manhã, à tarde e na quinta-feira à tarde também. Pronto, obrigado, Karina.